eu ia para a entrevista muito insegura. Eu não sabia, com medo, na verdade, né? Então, quando eu chegava lá, eu não conseguia falar praticamente nada. Quando o entrevistador chegava, fale sobre você, eu travava. Eu vou falar o quê? Eu não sei. Eu não sei o que que eu vou falar. E aí, na hora que falava, me fale três qualidades suas e três defeitos que podem ser melhorados. Eu falei assim, meu Deus, sabe o que que eu vou falar? Eu não sabia o que falar. Eu não me preparava para a entrevista. Foi outro Ah, ponto que eu aprendi com o CI também. Tipo, eu só ia. Vou na cara e na coragem, eu só ia. vou E aí contar um. chegar lá. E isso, daí eu chegava lá e ficava totalmente perdida. Porque eu não sabia o que que eu ia falar. Então, ficava muito nervosa. Nossa, suava total. E acaba que a conversa não fluía. Foi outra Hum, coisa que eu percebi que ficou muito diferente. Hoje, nas entrevistas, eu consigo ter um bate-papo, sabe? É uma conversa normal. uhum. E hoje eu vejo que não é um bicho de sete cabeças. E é bem mais tranquilo. Perfeito, perfeito. Ô, Thay, é o que a gente sempre traz dentro do candidato inesquecível, né? Que a entrevista é uma conversa estratégica. Mas é uma Isso. conversa. Então não é uma parada para você chegar e. Tem gente que acha que é assim, vou chegar, Ah, é para treinar? Então tá. E Thay tá me dizendo que é para treinar, Thay é uma garota de sucesso aí nas entrevistas, vou treinar. Aí pega o roteiro, Thay, e decora. Aí chega na É, entrevista. Aí não vai as perguntas que respondeu, não entendeu a malícia de entender a competência que está sendo testado por trás daquela pergunta, porque é uma coisa que a gente aprende lá dentro, né? Tá, a gente aprende o que a pergunta quer testar. Que aí, se você recebe a pergunta de maneiras diferentes, você consegue pegar o mesmo resultado, não é isso? isso, exatamente. Tanto a questão de falar sobre a proposta de mudar de cidade, né? Então, Uhum. eu mudei de cidade e foi uma das perguntas que eles fizeram, porque a cidade é pequena, não é evoluída. E eu falei que eu já tinha mudado de cidade, isso não seria um problema para mim. E eu Uhum. era perto, por ser perto também da minha família, isso não seria nenhum problema. Então, assim, é saber responder, saber as respostas de maneira e se posicionar, né? Saber se posicionar da maneira correta na hora certa. Ai, tá, que orgulho que eu tô sentindo nesse momento. Você não tem noção. Você não tem noção. Thay, antes você falou que estava tentando o processo de estágio e tudo e não estava conseguindo. Quanto tempo você tentou entrar em multinacional? Seja através de estágio, seja o seu. Nossa, ó, vou jogar aí para uns um ano e meio, porque eu tentei estágio antes de ser meu período mesmo de estágio, sabe? Eu queria fazer estágio antes, mas Uhum. toda vez que eu mandava currículo, nunca dava certo. A resposta era sempre sim, continue tentando e nunca, eu não ia nem para entrevista, Uhum. né? Então isso era Nossa. muito, eu ficava muito decepcionada com isso, porque era uma coisa muito frustrante para mim. Tipo assim, gente, onde é que eu tô errando? Depois eu descobri. E aí, depois de quanto tempo do CI você já começou a ser chamado para as entrevistas? Bom, depois de um mês, porque eu comecei a mandar os currículos, na verdade, né? Fiz os currículos e comecei a tentar. Eu falei assim, não, Uhum. vamos tentar, para ver como é que é. Algumas eu Uhum. recebi, não, porque ainda não estava pronto, né? Então, assim, eu fui fazendo uns testes, fui colocando as palavras-chave, fui fazendo as conexões certas, né? Fui tentando. E Uhum. aí, depois que Ou eu seja, peguei o feeling, ô, Thay, só para o pessoal entender, a Thay está falando o seguinte, que no período em que as aulas estavam acontecendo, porque as aulas iam acontecendo ali a cada semana, ela já começou a tentar. E isso, Thay, eu vou te falar bem sincero, todas as candidatas inesquecíveis que têm resultados assim, bem rápido, e não é incomum, bem rápido, tipo um mês, 2 semanas, 3 semanas, são pessoas que pegou o negócio, velho, já vamos pra ação. Não vou esperar terminar o curso para começar a agir, não. Já vamos colocar. Isso é bem legal, eu queria ressaltar. Daí você continua, ficou tentando aí. sim, eu fiquei tentando, daí eu fui
colocando as palavras-chave, sabe, para cada vaga, para ir tentando ver se a gente. Porque, assim, era uma coisa totalmente nova para mim, esse negócio de palavra-chave, construção de currículo. Então, eu fui aprendendo do zero. E fui colocando as palavras-chave, fui aprendendo a fazer mandando. E a partir do momento que eu comecei a receber resposta, eu falei assim: agora tá indo certo. E aí eu fui melhorando, afinando, e aí foi. A máquina, é isso aí, refinando a máquina. E então, assim, aí me conta uma coisa também, Thay. Quando você foi chamada para Sinobras, vamos começar a soltar alguns segredos aí para a turma. Teve outra coisa que aconteceu também. Outra Sim, empresa. sim, eu fiz a entrevista para Suzano também, né, na verdade foi no mesmo dia. Assim que eu recebi a resposta da Sinobras, eu já estava fazendo a entrevista da Suzano também. E Uhum. foi e eu pude escolher entre uma e outra. Todas eram próximas da minha região, então foi uma coisa que, como eu falei, já era uma coisa que era minha, então o valor meu ficar próximo da família, então eu pude escolher entre valores, analisar onde ficaria melhor para mim. Então, Uhum. Olha, gente, que coisa rica, que coisa rica.